Bom, pessoal, primeiramente, boa noite para quem está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia. Uma sexta-noite, apesar de estarmos em uma pandemia e ainda estarmos em algumas regras de isolamento social, a gente, principalmente os professores do grupo, tem muita coisa para fazer, né? É casa, é família, agora também tem as atividades remotas. Então é bastante coisa. Então a gente já queria agradecer você que tirou um tempinho para estar aqui conosco essa noite, nessa sexta-feira, nessa uma hora e pouco que a gente vai ter de bate-papo bem interessante aqui para vocês, né? Primeiramente, queria apresentar, eu sou o professor Henrique Senin, professor aqui da Rede Pública de Foz do Iguaçu. Tem aqui também a professora Leila Ben, que atua na mesma escola que eu. Professora Marli, ela que atualmente é presidente do Sindicato dos Professores de Foz do Iguaçu, o Sintref. E o doutor Rodrigo Azevedo, advogado, mestre pela PUC Paraná e professor universitário também, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite. Rodrigo, boa noite, pessoal. Boa noite. Só lembrando, Henrique, que esse nosso projeto é independente, né? Nós não estamos aqui representando nem sindicato, nem SMED, são opiniões pessoais, particulares, que a gente quer compartilhar, né? Nossas ideias com os demais professores, né? A gente rebate isso desde a primeira live, que a gente tinha foi uma ideia de uma conversa nas primeiras atividades remotas que a gente teve que entregar, eu e a Leila conversando ali, e surgiu a ideia de fazer isso. Como a gente tem um grupo com um bom número de professores da rede municipal, a gente teve essa ideia, e aos poucos a gente foi fazendo. Nós estamos na nossa terceira live, né, Leila? Acho que é terceira ou quarta, né? Quarta, porque teve a última foi das atividades, né, Leila? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Sim, foi isso mesmo. Se não me engano, é a quarta. Mas é que nem a Leila falou, é um projeto independente nosso, a gente quer compartilhar ideias e opiniões, e nada que a gente diz aqui é irrefutável, é absoluto, cada um tem sua opinião, né? E a gente quer esse compartilhamento de opiniões para a gente poder formar uma rede boa no nosso município, né? Uhum. Bom, hoje o nosso tema da nossa live é o direito adquirido, como vocês puderam ver na divulgação, no banner, e a gente vai tratar mais especificamente sobre a Lei 173 de 2020, que está esbarrando com a Lei de número 4.362, de 17 de agosto de 2015, né, Leila? Isso. Deixa eu só passar a palavra para a Marli um pouquinho, para ela se apresentar, né, que todo mundo já conhece, depois para o Rodrigo. Pode falar, Marli. A palavra é sua. Oi, boa noite a todos e todas. Eu achei muito legal, acho interessante, né? Quanto mais a gente debate e abre os debates, melhor se resolve as coisas. Então, quando o Henrique me convidou, achei muito interessante essa live, até porque são pontos que nem nós, como sindicato, ainda tem total e absoluta certeza das coisas. Porque, como a lei é tão nova, né, a Lei Complementar 173 é tão nova, que ainda até na Federação Paranaense e com o nosso jurídico, a gente ainda está nas discussões, né, para ver o que vai se fazer, elaborando, sim, as ações, né, dentro do que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas, assim, quanto mais debate tem, mais ideias surgem, até para se resolver os problemas que vão aparecendo no caminho. Assim como na pandemia, né? Pandemia, ninguém sabe de nada, ninguém sabe a cura, não se tem a vacina ainda, então tudo tem que estar se conversando para chegar num denominador comum. E eu estou aí, junto com vocês, até porque sou humana, né? E temos erros também, tentamos acertar, mas não é sempre que conseguimos. E vamos andando, né? Que o importante é estar vivo, estar caminhando e estar batalhando e lutando, ok? Obrigado, Marli, pela fala. Leila, gostaria de fazer alguma consideração? Posso passar a palavra para o doutor Rodrigo? Quer se apresentar um pouquinho, doutor Rodrigo? Você prefere que a gente, durante a live, te chame de doutor, professor, advogado? O que você prefere? De Senhor das Galáxias, brincadeira. Rodrigo mesmo. Só pelo nome. Então tá bom, Rodrigo.
Quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho, Rodrigo? Bem, meu nome é Rodrigo Azevedo, advogo aí há uns 12 anos aqui em Foz do Iguaçu. Sou mestre em Direito pela PUC Paraná, eu me formei ali na Unioeste. E me chamou a atenção aí essa situação de vocês, a Leila conversou comigo, eu falei assim, não, deixa eu dar uma estudada nisso aí, eu colaboro sim. Ela perguntou algumas coisas e perguntou se eu poderia fazer parte dessa live, de passar algum conhecimento para o pessoal. Aí eu topei na hora, né? Eu gosto de participar, de colaborar e de estudar, né? Então, apesar do tempo ser exíguo para a gente desenvolver um estudo suficiente para ter uma opinião sólida sobre esse assunto, eu me coloco à disposição aí dentro dos limites do meu conhecimento para a gente chegar aí em alguma luz sobre esse assunto. Leila, eu acho que seu microfone está desligado. Pronto, agora Aí. tá. Podemos começar, então, né, Rodrigo? Sobre você, tipo assim, se você puder conceituar para a gente, de forma jurídica, o direito adquirido, né? O conceito de direito adquirido na administração pública, que é um pouquinho diferente da outra, né? Ele é um Na pouquinho verdade, o direito adquirido, ele tem ele tem aquele perfil, assim, de ter que estar harmonizado com outros princípios dentro da administração pública e, na verdade, de modo geral. Como assim? Por exemplo, existe o princípio da isonomia, existem vários princípios da administração pública que acabam contribuindo com a interpretação da própria ideia, do princípio do direito adquirido. O que é o direito adquirido? É quando você preenche os requisitos da lei de forma que você passe a possuir aquele direito a que você possa usufruir de alguma maneira. Portanto, o direito adquirido não pode ser considerado num sentido de lei em abstrato. O que eu quero dizer com isso? Imaginem a seguinte situação. Eu coloco aqui, crio uma lei dizendo que para Leila ganhar R$10, ela precisa, sei lá, saber cantar o hino nacional inteiro. E ela vai lá e canta o hino nacional inteiro. Ok, preencheu os requisitos. A partir desse momento, ela passa a ter o direito adquirido. Ela preencheu aqueles requisitos. Então, mesmo que haja uma modificação legislativa posterior, aquele direito adquirido dela permanece protegido. Então, por exemplo, quem se aposentou antes da reforma previdenciária não vai poder ter seu direito modificado porque ele já preencheu os requisitos em relação a isso. O cara que ganhou o status para aposentadoria um dia depois do fim da vigência do sistema antigo, né, se lascou, porque mudou a lei. Então, uma coisa que nós precisamos compreender é que o direito adquirido ele não é em relação à norma, é em relação ao preenchimento dos requisitos da norma, e isso é personalíssimo. Rodrigo preencheu os requisitos naquele momento. Então, a partir do momento que a lei muda para o preenchimento daqueles requisitos, e você não preencheu ainda os requisitos, você precisa se adequar à lei nova. Entendi. Só que no direito... a diferença? Então, assim, a gente não pode interpretar o direito adquirido no sentido de que, por exemplo, nós temos direito à aposentadoria depois de 15 anos de trabalho, por exemplo. Aí a lei muda e aumenta, a gente querer dizer, não, a gente já tinha aquele direito, mas não, era um direito em abstrato. Conseguem entender? É um direito em abstrato, ele ainda está flutuando. A gente tem que imaginar a norma jurídica como uma coisa que está assim no ar. Aí acontece um fato na vida real e a norma jurídica incide sobre o fato. Por isso que os juristas falam sobre a incidência da norma. Ele incide, ela cai em cima, plá, se encaixa. Então, a norma jurídica ela tem essa característica, entende? O fato ele se adequa à norma e a norma jurídica incide sobre o fato. Marli, a gente gostaria de saber, o sindicato,
para o sindicato, o que representa o direito adquirido para o sindicato? Assim, o conceito que vocês poderiam estar passando para a gente. É isso mesmo, porque como a gente lida com a lei, o direito adquirido é só quando a pessoa atingiu os requisitos. Se ela não atingir os requisitos, não adianta nem entrar na justiça para cobrar, porque se ela não atingir os requisitos, não tem nem como cobrar juridicamente, e daí perante o sindicato, não se tem mecanismo de cobrar algo que ela não atingiu o objetivo. É como ele falou, né? Se não sabe cantar o hino nacional, não vai ganhar os R$10. Não tem como juridicamente cobrar algo que a pessoa não atingiu. Então, mas se atingiu, se ela tem esse direito adquirido, aí sim. Aí a gente, inclusive, é o que aconteceu na Lei 4245 de 2014. Aquela lei ficou em vigor por 14 meses. E por isso que nos deu, e todos estavam lá, né? Era para todos do magistério que eram professores, que estavam na ativa em 2014. Então, quando a gente entrou na justiça, cobrando os direitos advindo daquela lei, todos que tinham implementado aqueles requisitos que estavam escritos na lei, agora já vão receber. Pena que demora, né? Pena que demora. Só esse o problema. Deixa eu só fazer uma pergunta, Leila. Tá. Leila, pro Rodrigo. Rodrigo, assim, eu fiquei com uma dúvida durante a sua fala. Em que momento, por exemplo, você falou do direito adquirido, direito à aposentadoria, essa questão. Em que momento, como que eu posso me expressar para você? Por exemplo, essa lei pode se esbarrar com uma lei federal, que eu acho que é o que está acontecendo agora, né, com essa questão da lei municipal e da lei federal. Que momento que as leis se esbarram? Porque se eu tenho um direito adquirido aqui e o Estado ou a federação publica uma nova lei ou revogação de uma lei, que momento que isso pode acontecer? Você consegue entender? Qual que é a esfera maior nesse sentido de lei? Quando uma lei que revoga outra, por exemplo, uma lei do município diz X e tá certo, eles têm esse direito, mas a lei do Estado diz Y e a lei da federação diz Z, e acaba que cada lei que está entrando, ela acaba travando a de cada esfera. Você consegue entender minha pergunta? Entendi. Vamos fazer uma linha do tempo em relação a essa perspectiva, tá? Para vocês entenderem especificamente sobre, vamos imaginar, a questão do quinquênio, por exemplo. Eu não sei quais categorias têm direito, por exemplo, a algum acréscimo por conta do quinquênio, mas vamos usar essa questão do quinquênio, tá? Existe uma norma municipal que estabelece que a pessoa vai ganhar um acréscimo salarial por conta do atingimento do período de 5 anos de trabalho, certo? Então, a pessoa está lá recebendo aquilo ali, e a gente precisa entender uma coisa. A lei federal, ela não está impondo nada ao município. Prestem atenção nisso. O município recepciona a lei federal ao aceitar as condições. Essa lei, ela tem natureza contratual, porque se o município não quiser suspender os pagamentos previdenciários, os financiamentos que a União fez, se ele tiver uma saúde financeira boa e suportar a situação toda, então não tem problema nenhum, o município pode continuar sem se submeter a isso, que nada vai mudar. Agora, se o município precisar suspender os pagamentos para a União de financiamentos, pagamentos previdenciários e aquelas outras questões financeiras que envolvem a lei complementar 173, né? O que vai acontecer? O município vai recepcionar aquilo. Então, numa situação normal, o João, ele, por exemplo, no dia 30 de maio, por exemplo, ele preencheu o quinquênio dele. Beleza. Aí começou esse lance de pandemia, a prefeitura parou e tal, e daqui 30 dias é que ele vai conseguir ir lá na prefeitura fazer o protocolo, e ele fez esse protocolo só em setembro. Como ele preencheu os requisitos antes do período em que a lei foi recepcionada pelo município, aí ele tem o direito adquirido, porque o fato foi anterior. Mas
a recepção do município em relação à lei complementar federal cria uma suspensão normativa. É como se naquele lapso de tempo a lei deixa de existir. Portanto, não existe direito adquirido, entende? Porque não há lei. Não há incidência da lei no fato. É como se a abstração dela deixasse de existir por esse período, em relação à aquisição. Então, se extrai da realidade factual a incidência da norma. Essa suspensão vai valer até 2021, se não me engano, né? Até Dezembro 2021. de 2021. Então, Dezembro, se não me engano. esse é o ponto, eu acho que é a grande questão envolvendo essa situação, porque a União não tem poder de simplesmente chegar lá e falar assim, ó, pessoal, vocês não vão mais dar isso, dar aquilo, aquilo. Só que o município, ao recepcionar aquilo, aí ele fala, ok, gente, o que a gente pode fazer? A gente, para não pagar a nossa bomba aqui, a gente vai ter que se submeter, né? É aquele lance, né? Um acordo mano a mano. Porque o que acontece nessa situação? Qual que é a preocupação da União? É o município simplesmente pegar e futuramente não ter dinheiro para custear essas coisas, para custear futuramente o pagamento, porque a gente não tem perspectiva, por exemplo, de como vai ser a recuperação da economia nos próximos meses. Então, essas medidas de suspensão de benefícios por esse período tem, assim, por escopo, criar uma espécie de contra-garantia, porque o município não vai poder pegar e fazer igual a gente, por exemplo, eu vou fazer um financiamento, você compra um carro via financiamento e coloca o veículo como garantia alienado ali. Não tem como o município pegar um terreno e falar assim, ó, União, vou deixar esse terreno aqui como garantia. Não tem como. A União, ela precisa de liquidez, de dinheiro. A União não vai executar terreno. Ela vai executar o dinheiro que tiver em posse do município. Por isso que essa legislação, essa lei complementar, ela criou restrições nos gastos e disponibilizou tanto a suspensão no pagamento quanto o próprio financiamento de gastos para outras áreas, por exemplo, para aplicação no combate à própria Covid. E detalhe, esses gastos, embora eles precisem de ampla publicidade, que é o que está na lei complementar, muitas vezes elas serão feitas assim, sem licitação. Então, assim, cabe a nós, né, cidadãos e tal, estar de olho nisso aí. Isso é uma coisa que seria muito interessante o sindicato nortear isso, sabe? Encampar essa iniciativa. Eu me disponho aí a avaliar as situações juntos, se vocês quiserem. Eu tô dentro, eu gosto dessas coisas. Tenho algum conhecimento nessa área previdenciária, entendeu? Então a gente mete a cara, a gente avalia lá se os caras estão comprando cloroquina cara demais, se os caras estão comprando cama de hospital quadriplicado o preço. Vamos mexer, entendeu? Alguém tem que fazer isso. Os vereadores não fazem, alguém vai ter que fazer. Né? A função do vereador deveria ser essa, não ficar arrumando nome de rua, né? Marli, você quer falar? Adorei a ideia, bem isso mesmo, porque o dinheiro, o bolo é o mesmo, né? Se eu der uma parte do bolo para uma pessoa só, fica faltando para todas as demais. Então, é bem isso. Quanto à questão da lei complementar 173, eu penso assim, se o município de Foz do Iguaçu não precisa fazer esse acordo, né, com o federal, porque ele já tem dinheiro próprio, porque a gente tem Itaipu, a gente tem ICMS da Itaipu, nós temos em dólar, inclusive, né? Então, eles têm poder de pagar. É a mesma coisa que eu tendo a minha poupança, eu vou lá e faço empréstimo do banco. Não tem lógica. Não precisa deixar de pagar o governo federal se eu tenho dinheiro. É isso. Então, de repente, o que eu vejo como sindicato, inclusive, é que não precisa fazer o acordo com o governo federal. Mas é aquela coisa, tem que analisar as contas, até quando vai ter esses valores. Se a pandemia se alastrar e sei lá, começar a dar pane, né, na parte da saúde, daí sim, aí pode ser que precise.
Mas agora está bem controlado, pelo que estou percebendo, o sistema está funcionando, não está em colapso, né? Então, eu acredito que não precisa fazer postergar essas dívidas para o governo federal e nem entrar com essa lei, assumir, porque eu acredito que vai precisar sair alguma coisa da Câmara Municipal dizendo, eu aceito isso, né? Porque não pode simplesmente acatar e pronto. Não é assim que funciona. Até Exato. porque o piso nacional é um exemplo disso. Sai lá do federal, mas como que é posto aqui? Tanto é que o piso nacional a gente só conseguiu cobrar na justiça o de 2014. Por quê? Porque estava escrito na lei municipal, que tinha que refletir em toda a tabela. Porque naquela lei estava escrito que tinha que refletir em toda a tabela. Então, todos teriam direito, e não só quem passou no concurso agora, entrou agora e está no inicial do salário para ganhar o piso nacional. E nem aquele completivo, né, que foi absurdo isso, né? Se faltava R$100 para chegar no piso, eu completava. E não ganhava, não era salário base. Então, essas coisinhas assim que a gente tem que ficar bem esperto para até desmistificar certas coisas que tem que ser. Se tivesse que ser, então, o piso nacional, quanto que deu em janeiro o piso nacional, gente? 12%, não é? Então, por que eu não recebi como professora? Só porque eu tenho 25 anos? É isso, essas questões. Henrique, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu primeiramente gostaria de agradecer quem está nos acompanhando, pessoal. Aqui tem uma pergunta que eu gostaria de ler para o Rodrigo, que a Rosângela Ângel perguntou assim: o observatório pode fiscalizar isso? Qual que é o papel, talvez, do observatório nesse caso? Tá, Rodrigo? legal. Essa é uma pergunta bastante pertinente. Nós precisamos entender que, por exemplo, hipoteticamente, há outras entidades que têm esse interesse em fiscalizar, etc. Mas a gente pode ter, assim, aquela percepção da realidade nua e crua de que há indivíduos que têm interesses políticos ou não, que simplesmente não têm, às vezes, também corpo de pessoas suficiente para executar determinadas tarefas. Eu considero que essa seria uma tarefa hercúlea, e o Observatório Social é uma entidade que não remunera o pessoal que está trabalhando lá, então é um trabalho totalmente voluntário. Eu não colocaria todas as minhas fichas para uma questão tão séria na mão de uma entidade só, vinculada a uma entidade só, que é a CIF, né? Então, há os sindicatos, há pessoas independentes. O fato é que, se você for até o protocolo da prefeitura e solicitar tais documentos, eles têm 10 dias ou 20 dias para entregar. Eles têm que entregar, né? Isso aí são coisas que todos nós temos direito. Então, qualquer pessoa com interesse e vontade pode se organizar em grupos aí. Eu sugiro até, de repente, o sindicato tentar entrar em contato com algum economista e contador, por exemplo, os dois, para que eles possam criar uma estimativa bastante sólida em relação a essa questão da saúde financeira do município, para que rapidamente se possa ter um argumento técnico, para que se possa publicar isso, para que... Qual que seria a maneira mais fácil de preservar os direitos dos professores, dos profissionais de Foz do Iguaçu? É se comprovar de que o município não tem a necessidade de fazer esse acordo. Se o município não fizer esse acordo, pois ele tem recursos para isso, para aquilo, então não tem porquê, não vai virar, às vezes, uma briga infinita aí, porque vai ser uma briga de faca, né? E o risco é altíssimo, assim, para ambos os lados, né? A gente sabe como é que... Eu costumo dizer que o STF virou um manicômio, né? Você não sabe mais o que sai dali. Então, você pode, às vezes, ter uma coisa que é sólida, que o próprio STF já julgou, né? Igual esse lance do Alexandre de Moraes aí sobre a questão da liberdade de expressão. Há 1 ano e meio atrás,
ele dizia que se o cara não quer ser criticado, que ele não vire uma pessoa pública, não assuma uma função, um cargo público, que ele tem que aguentar isso. E aí agora ele virou disso, percebe? Então, assim, o ambiente dos nossos tribunais se tornou um ambiente muito político e personalizado. Costumo dizer também que a justiça tá com a vendinha assim meio levantada, assim, sabe? Porque ele meio que olha bem para quem que ele quer dar o direito ou não. Então, a gente está num ambiente de conflito ideológico, polarização. Então, quando há conflito ideológico e polarização, o ambiente judicial é o menos interessante para a gente discutir essas coisas. É mais fácil a gente tentar se esforçar de alguma maneira e tentar resolver isso de forma preventiva do que judicializar futuramente, tentar garantir direitos. Às vezes, por exemplo, hipoteticamente, pode ser que futuramente entre realmente, não tenha direito nenhum e tal, mas vai lá o STF para fritar a situação financeira do Estado, ele vai lá e dá, entende? Ou ao contrário, pode acontecer, a gente não sabe. Então, a gente precisa ter esse feeling da situação e antecipar, dar passos. Isso é jogar xadrez com o Estado, né? Obrigado, Rodrigo, pela sua resposta. Pode falar, Marli. Falar. Tá, a gente tem o Cid Cordeiro, tá? Que ele fez parte, acredito que ainda faça parte do DIEESE. Ele é que nos ajuda muito com essa parte das finanças do município. Então, sempre quando a gente precisa, a gente compra os serviços dele para poder ele fazer o levantamento das finanças da prefeitura e poder nos dizer se o que eles estão dizendo que está no limite prudencial, não pode dar, ele nos ajuda quanto a isso, tá? A questão do observatório, eu quero colocar que eu também faço parte, mas como voluntária. Então, o grande problema do voluntariado é isso. Às vezes você não consegue se dedicar com tanta gana igual ao trabalho, porque aqui a demanda do sindicato, para mim, acaba exaurindo as minhas horas. Mas sempre que posso, sempre que dá uma oportunidade, nós lançamos, inclusive, eu fiz parte da revisão da cartilha para a gente distribuir para os alunos, que é de pequenininho, né? É de pequenininho que a gente ensina. Na verdade, nunca nos foi ensinado isso, que a gente tem que cuidar do que é público. Ninguém nos ensinou, né? Na minha formação de professora, eu não tive nenhum curso que ensinasse, olha, você tem que cuidar das finanças públicas, porque é ela que vai pagar o seu salário. Ninguém me ensinou isso, eu aprendi sozinha e indo buscar. O observatório, sim, é um dos exemplos que ajuda, mas é como você falou, às vezes não dá para deixar só para ele. Né? E quem deveria fazer mesmo, que são os vereadores, não está muito difícil hoje, né? Eu digo assim, que por isso que a gente tem que aproveitar, cuidar bem quem vai votar agora nas eleições, que está aí, né? Está chegando, porque se a gente tem o que tem, é porque a gente votou, né? Embora a minha candidata não ganhou, né? Mas eu vou continuar votando nela. Obrigado, Marli. Obrigado, Rodrigo. Essa fala da Marli agora e do Rodrigo, uma fala minha que eu vou falar agora é que a professora Cátia fez um comentário que eu também gostaria de complementar esse comentário. Ela falou assim, acompanhar os gastos do município deve ser feito todo o tempo, independente da pandemia, devemos participar dos conselhos. E eu acho que essa é uma coisa que talvez seja egoísmo da gente, né, do ser humano, porque a gente que é professor municipal, a gente vai atrás do nosso jeito, mas a gente não acompanha muito as outras áreas da administração pública, porque tudo reflete no nosso pagamento, nosso salário, ascensão, 14º, 15º, tudo reflete na verba do município. E se essa verba não é bem aplicada em outras áreas, o município acaba falando que não tem verba e acaba acontecendo isso.
Então, eu acho que realmente isso é verdade, a gente tem que acompanhar, independente de pandemia ou não, a gente tem que estar indo atrás saber o que o serviço público está fazendo, para onde o dinheiro público está indo, o que está sendo feito, porque é o nosso dever como cidadão, né? É o nosso dever, nosso direito como cidadão, saber para onde está indo esse dinheiro, essa verba, e de nosso dever também fiscalizar. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, da professora Vera. Ela mandou para mim antes esse questionamento, antes da live. Nós estamos aí com a questão das 160 horas, né, Marli? Que ela, lá daquela lei lá que eu te mandei, Rodrigo, a 4362, se não me engano, eu acho que é o artigo 21. É 21, Marli? Das ascensões, das progressões, né? Então, essa progressão funcional, ela se daria a cada 2 anos. Ela iniciou em 2015, a próxima seria em 2017, a próxima em 2019, e agora em 2021. Deveríamos protocolar em junho de 2021. É isso, né, Marli? E Leila, não deveria, deve, gente, deve estudar, deve observar o certificado, porque teve muitos que perderam por não observar o certificado, protocolaram certificados que não eram válidos. Tem que ser MEC, reconhecido pelo MEC, os cursos oferecidos pela SMED, não faça qualquer cursinho, porque às vezes a professora até paga para fazer um cursinho lá, que depois não vai valer nada para ela. Então, às vezes, procurem as universidades que têm renome. Aqui na cidade, eu posso citar a UniOeste, a Unila, a Uniamérica. Essas 3, eu sempre usei os cursos de extensão delas, que são ótimos, não são caros e alguns são de graça, tá? Que formaliza as suas 160 horas, sendo pelo MEC ou SMED, né? Que é muito dos cursos da SMED, ela busca a Uniamérica, ela busca também a Unila, busca a UniOeste, justamente para referendar essas horas, tá? Então, procurem esses cursos, protocole, porque senão, como que você vai ter o direito adquirido se você não protocola? Como que depois, mesmo que o município não pague ou alegue que não tem dinheiro para pagar até 2021, até dezembro de 2021, mas isso só vai ser, a possibilidade de cobrar só vai abrir se a pessoa tiver o direito adquirido, se ela protocolou as horas, porque está em lei, não sou eu que estou falando, está lá na lei 4362 de 2015. Então, o que eu recomendo, repito, e todos que me ligam perguntando, Marli, mas agora então não adianta eu estudar? Adianta. Estude, procure cursos referendados, procure cursos que tenha MEC, tá? Que seja autenticado pelo MEC, porque senão, se você vai fazer qualquer cursinho por aí, claro, depois vai querer que a prefeitura reconheça? Não vai reconhecer. E outra, dentro da área da educação, né, gente? Não vai me fazer corte e costura, que isso também não vai valer para ascender a sua carreira. Tem que ser cursos dentro da área, tá? É isso que eu sempre recomendo e bato lá na tecla. Não sei se o Rodrigo pode me dizer, porque assim, se a pessoa adquiriu, protocolou, fez, mesmo que o prefeito não pague agora, ou espere, ou congele, um dia vai receber, não vai? Nem que seja na justiça, concorda? O que vai acontecer aí, nesse caso aí, vai ser o seguinte, hipoteticamente, vamos imaginar os 2 cenários, né? Se o município não recepcionar a lei, então, assim que você preencher todos os requisitos da norma, você vai imediatamente ganhar esse dinheiro, esse aumento. Agora, tem um detalhe em relação na hipótese do município recepcionar, o que acontece? O que vai mudar na prática? Se o requisito fosse apenas a apresentação de diploma, de certificado e tal, essas ascensões relativas à eficiência, a ganho de conhecimento,
não foram atingidos pela legislação federal. Vocês podem olhar lá que nem mencionam, mas se o requisito, no caso da lei, né, que inclui tempo, não é? Biênio, né? Então, lá está explícito que está suspensa a contagem nessa hipótese. Então, vamos imaginar, se você for preencher o seu biênio em dezembro desse ano, infelizmente, você não vai preencher o biênio e vai preencher depois de 2021, volta a contar esse períodozinho que você não contou, que vai ser de 6 meses. Então, em tese, você vai perder aí 1 ano sem isso aí. Tá, Rodrigo, me tire uma dúvida quanto a uma nota técnica que saiu depois, né? Eles foram pedir, aí saiu uma nota técnica falando sobre isso, justamente porque eles perguntaram essa questão de biênio e tal, e o ministro da Educação, o Ministério da Economia, na verdade, fez a nota técnica 20.581, não sei se você já pôde ver. Tem um trecho aqui, ó, deixa eu só abrir aqui, ele pega e fala assim, ó, exatamente sobre esse tema, ó. Da redação desse inciso, depreende-se que os servidores que tenham completado o período aquisitivo exclusivo para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal até 27 de maio de 2020, ou seja, o cara preencheu esses quesitos até esse ponto, terão seus efeitos financeiros implementados. Os demais que não tenham completado o respectivo período aquisitivo até essa data, independente de faltar um dia ou mais, terão a contagem suspensa até 31 de dezembro de 2021 e retomada a partir de 1º de janeiro de 2022. Tá, mas isso é a lei complementar. Isso. E a nota técnica lá do Ministério da Economia? Não, isso aqui é o que eu tô já chegou a ver? Da nota técnica. É o trecho da nota técnica. Sim, mas ela fala que é inconstitucional, é ilegal vedar, né? Essas progressões as promoções. É ilegal, é inconstitucional. Eles não vão vedar, né? Há uma suspensão na contagem, aí é que tá. É isso que está mudando. Por isso que eles não podem impedir, por exemplo, a existência da norma. Eles não podem eliminar ela, impedir. Só que eles podem, pela lei complementar, e é interessante uma coisa. Quando a gente fala em lei complementar... Mas é questionável, né? É questionável. Nesse sentido, é. A própria nota diz isso, que não pode vedar. A lei complementar, ela tem uma característica meio que semi-supra-legal. Como assim? Ela tem uma forma própria de criação, ela precisa de um quórum especial, tanto que através de lei complementar que se faz alteração tributária, etc. Então, assim, é quase uma emenda constitucional, uma lei complementar. Então, por exemplo, a volta não é ICMS, esqueci do tributo. Imposto do cheque. O imposto do cheque lá, como é que é o nome? Das operações financeiras lá, eu esqueci. CPMF. CPMF. Isso! Os caras voltaram, eles precisam fazer uma lei complementar. Por quê? Porque ela tem natureza supranormativa, vamos dizer assim, mas infraconstitucional. Então, para se discutir isso, teria que se apontar um dispositivo constitucional específico para essa questão. O que, na minha opinião, é difícil de você encontrar, a não ser que você faça um malabares muito bem elaborado em termos normativos, mas o período aquisitivo para um direito na esfera administrativa pode ser suspendido, por exemplo, pelo próprio município e modificar a lei antes da gente ter direito, igual a questão da Previdência que a gente estava falando. Lembra da lei que eu falei, a 4245, que a gente já ganhou ela na justiça, só está agora recebendo os valores? Aí você vê, essa lei vocês conseguiram antes, né? Essa lei, ela dizia lá que ela não ia ser complementada ou aplicada se não tivesse recurso. E ele usou esse dispositivo para não dar nada naquele ano. E não deu nada. Não deu nada na folha de pagamento, mas agora eu vou receber na minha conta bancária.
Essa foi a diferença, saiu da folha. Claro, e Mas eu vou receber. provavelmente eles disseram que não tem recurso, mas eles nem devem ter provado isso, né? Não, Então, não aí provaram. Não eu chegar e provaram, por isso que falar, ganhou. não tem dinheiro, tá bom, vocês têm que provar, né? Falar, Exatamente, porque falar, falar qualquer um fala. Então, provavelmente o que aconteceu na situação foi que o município, por exemplo, um município que tem uma quantidade enorme de CC que nem o de Foz do Iguaçu, como que o cara não tem dinheiro para fazer correção salarial de não, e outra, por que você acha que o prefeito da época foi preso? Hã? porque tem recurso, né? Tá aí, por que não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro porque ele estava desviando para outros Aí lugares. você vê, você tem uma Fato. discussão que ela é emanada assim de uma percepção absolutamente subjetiva do administrador público. Ele pegar igual aquele lance, né? Alguém chega lá vendendo alguma coisa do seu carro lá, você não quer dizer não para o cara, você fala, cara, eu tô sem dinheiro, né? Entende? É mais ou menos isso que o prefeito tentou fazer, né? Ele só não queria dar o aumento para vocês. E como ele não fez uma comprovação da ausência do recurso, então se deu mal, tombou no judiciário. O problema dessa situação agora é que ela não tem um perfil assim, como é que eu posso dizer, de natureza subjetiva ou que exija uma prova, uma dilação, alguma coisa do gênero. É um critério extremamente objetivo. Em tese, você preencheu o tempo necessário, ok. Você não preencheu, suspende. É como se. Tá, ó, tem algumas colegas que fizeram o decênio agora, o decênio, tá? Fizeram mês passado e ganharam o Nolerite. Perfeito. Então, isso já é a prova que ainda não congelou. Não congelou. Porque o Biênio, município provavelmente não recepcionou a lei. viu? Agora, a Isso. partir do momento que o município recepcionar a lei, aí o jogo muda. Porque, por exemplo, Eu esse acredito que ele vai ter que fazer algo na Câmara também, dizendo que vai aderir à lei assim, igual o piso nacional. Se eu fosse Ele o vai ter que passar pela Câmara alguma outra coisa, uma lei municipal falando isso. se eu fosse o Enquanto prefeito, isso não sair, eu faria a recepção também através de lei complementar municipal. Para evitar problemas uma legais. fala. Eu acho que, assim, a questão, você falou agora, Marli, de aprovar na Câmara uma lei e tudo, eu acho que é a mesma coisa da federação, porque talvez em tempos normais seja inconstitucional, mas a questão da situação de pandemia possibilitou muitas coisas, tipo, muitas leis, revogar leis também. Por exemplo, assim, por passar na Câmara de Vereadores, pode ser que passe rápido e passe talvez até batido, e a gente não perceba, por isso que a gente tem que ficar fiscalizando essa questão, tem que ficar analisando, porque essa situação de pandemia, a gente ainda está numa situação de pandemia forte ainda, então, para cortar recursos, para eles poderem querer cortar recursos da educação ou de outra área, para eles falar que vão investir na saúde, isso pode acontecer, não é, Rodrigo? Perdão, cortou aqui, eu não entendi. Você pode voltar? Sim, a questão que eu digo é assim, estava falando de algo inconstitucional ali antes, né, de ser inconstitucional, eu concordo, mas eu acho que talvez possa acontecer assim como aconteceu na esfera federal, talvez algo que seja inconstitucional foi possibilitado agora na situação de pandemia, porque muitas vezes estão passando rápido, muitos cortes podem ser feitos, pode tudo passar batido, assim como na Câmara de Vereadores aqui em Foz, pode ser enviado um projeto e passar batido, talvez até ser enviado agora à noite e amanhã cedo já ser aprovado, um exemplo, né? Porque por ser uma situação de emergência e uma situação de pandemia. Isso pode ou não pode acontecer, Rodrigo? Pode sim. E assim, eu acredito que essa é uma coisa que, como existe uma lei municipal tratando desse assunto, na minha opinião, eu já vi em outros municípios, eu fiz uma pesquisa e vi, por exemplo, um município de Santa Catarina que fez a recepção da lei complementar através de decreto. E decreto é uma coisa tipo unilateral, né? Vai lá o prefeito e senta o dedo e acabou. Mas eu acredito que deveria ser feito através de lei, né? Em sentido estrito, para que não haja conflito normativo, porque
há um conflito, inclusive em relação à origem da norma, né? Então, a própria recepção precisa ser debatida pelo colegiado dos vereadores. Eu acredito nisso. Essa é uma área Uma questão... Pode falar. Uma questão que o Henrique falou de inconstitucional, que era aqui no município, se a pessoa fez um concurso e depois outro, e era inconstitucional ele não cumprir o estágio probatório no outro. Mas aqui, como existe uma lei municipal que permitia, era legal. Por quê? O município permitia, até dezembro do ano passado, né? Isso. Aí eles corrigiram. Isso. Tanto que nos procuraram, né? E realmente não tinha muito o que fazer, porque eles só corrigiram a lei municipal que estava errada. Uhum. Assim, né? Que tem que cumprir o estágio probatório. Rodrigo, só um minutinho, só para complementar a pergunta da professora Vera. Então, Marli, vou perguntar para Marli. Marli, ela vai aposentar, acho que no final do ano, se não me engano. Ela parece que está completando, a colega dela, 40 anos de município. E ela quer saber como é que fica a situação dela, nesse caso, dos direitos que ela tem, o quinquênio, eu não sei se é quinquênio, que ela tem alguns direitos para serem colocados na pasta funcional dela para ela poder aposentar, né? Com um salário um pouco maior. Aí, como que fica, Marli? O sindicato, como que o sindicato explica nessa situação para essa servidora? Vai estar mantido, segundo o sindicato, segundo a opinião do sindicato, mesmo com essa lei complementar 173, mesmo que o município venha recepcionar essa lei, como o doutor Rodrigo falou, ela vai ter esses direitos que ela já... Hoje, agora, até esse horário, às 20 horas e 52 minutos, o município não mudou nada. Então, ela leva tudo. Ela leva tudo. Inclusive, teve algumas professoras que se aposentaram e já tinham protocolado as 160 horas o ano de 2019. E elas aposentaram, elas foram as primeiras a ganhar a capacitação, porque elas iam aposentar, e elas tinham que levar porque era o direito adquirido delas. Mesmo que não tinha saído para ninguém não tinha saído, mas para elas, eu olhava lá no Diário Oficial, fulana de tal ganhou a referência da capacitação, eu falei, por que está saindo para essa pessoa e não está saindo para as demais? Aí eu fui questionar o RH, por que ela está ganhando primeiro que os outros? Não, é que ela vai aposentar. Entenderam? Então, se ela vai aposentar, todo o direito adquirido dela, ela leva. É isso. Tá. E em relação a 160 horas, Marli, eu queria perguntar para você o seguinte. O pessoal fazendo curso agora, porque, Rodrigo, os cursos, eles têm validade de 24 meses, né? Você tem que protocolar até 24 meses. Eles têm que ter sido feitos nesse período, nesse prazo. Passado dos 24 meses, é anulado, o que ficar para trás de 24 meses. Está todo mundo fazendo esses cursos hoje, né? Essas qualificações para possivelmente apresentar em 2021. Marli, se o professor, ele protocolar, segundo você, né? Segundo o advogado do Simpref, se ele protocolar em junho de 2021, ele vai ter essa referência aumentada? Sim, está na lei. Está na lei. E uma coisa que é importante, assim, deixar claro. A lei complementar, ela não suspendeu prazos de cumprimento de requisitos. Então, vamos imaginar que suspenda realmente até essas questões, seja uma suspensão generalizada em termos de aquisição de ganhos. Mas como você não preencheu os requisitos dentro dos 24 meses, o que vai acontecer? Quando chegar lá 2022, você não vai poder usufruir, porque você, não, suspendeu tudo, eu vou fazer só agora o meu curso, minha pós, sei lá o que for. Então, assim, nesse sentido, vocês têm que ter a consciência de que vocês precisam
fazer os estudos aí para complementar os requisitos e protocolar dentro do prazo. Isso não muda nada. Façam os cursos e tal, mesmo que o aumento venha de fato em 2022. É até, assim, razoável saber esperar esse período pandêmico e tal, caótico. Agora, você deixar de cumprir o requisito vai ser virgíssimo demais, Aí né? a culpa vai ser sua, né? Não vai ser do prefeito, não vai ser do presidente. Vai ser sua que não protocolou. Mas, Rodrigo, lá na lei diz o seguinte, que está suspenso qualquer tipo de vantagem financeira. Só que o que acontece? Tá suspenso qualquer vantagem Congelou, financeira. não que você Congelou perdeu. o período. Só que você adquirir Congelou. dentro do prazo os requisitos para esse ganho financeiro garantirão para que você no futuro, no fim desse congelamento, consiga fazer esse ganho. Agora, congelou vamos dizer assim, congelou o fato de você ganhar mais, mas não congelou o prazo para você preencher o requisito. Então, mais ou menos assim, vamos imaginar, na lei original municipal, estabeleceria lá, você foi lá, preencheu os requisitos, fez o curso e tal, ok. Passa lá alguns dias, eles fazem lá, você faz o protocolo e tal, e você começa a receber esse valor extra ali no seu salário. O que na prática vai acontecer? Você tem que continuar preenchendo esse requisito aí, esse tempo, para que, quando acabar esse prazo de suspensão das concessões, você possa receber lá no futuro. Isso. Senão, você vai perder o prazo. É o prazo daí. É o prazo. Diz o seguinte, que você não vai poder cobrar retroativo. E aí? Tá, mas aí você vai perder o prazo para você poder receber no futuro? Mas se está suspenso, como é que eu vou receber no futuro? Só o recebimento. Agora, os prazos para preenchimento de requisito, só o dinheiro. Não tem nada lá. Dinheiro, mais ou menos assim. Você tem o prazo de 10 dias para apresentar 3 ovos aqui na prefeitura para ganhar R$10. Aí chega a lei e fala assim, não, a partir de agora você não vai poder receber esses R$10 só em 2022. Mas o prazo para você entregar os ovos continua igual. É isso! A lei está lá, está escrita já. Não mudou, porque a lei complementar não mudou esses requisitos de preenchimento. Ela não revogou a lei municipal. O que suspende é a questão do tempo de exercício. Então, por exemplo, se o cara está lá trabalhando e falta lá 7 meses para ele preencher o quinquênio dele, por exemplo, vai existir uma suspensão, inclusive, em relação a esse tempo de aquisição. Então, em janeiro de 2021, esses 7 meses voltam a contar. Aí ele vai adquirir. Agora, por exemplo, você tem um requisito, que é você apresentar até dia tal o seu diploma novo lá, o certificado, você tem que continuar apresentando dia tal, porque a lei não atingiu o preenchimento. Inclusive, agora, agosto é o período de apresentar os certificados de graduação, pós-graduação, mestrado. Quem terminou tem que apresentar, tem que ir lá e protocolar. Se vai ganhar agora, gente, na outra época ficou 1 ano. Não tinha lei federal, gente. Ficou 1 ano sem as pessoas receberem, tá? E depois elas receberam os retroativos parcelado em 10 vezes. Mas receberam. Entendeu? Então, quer dizer, você fazer a sua parte é obrigação sua. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, que é protocolar. Você protocolou, a data do protocolo vale para depois você cobrar retroativos, inclusive na justiça, né, Rodrigo? Você que é do direito aí. Uma ideia para vocês entenderem de forma clara. Tem 2 incisos ali que aparentemente entram em conflito, mas eles não entram em conflito. O primeiro inciso lá em cima, acho que na verdade o segundo, ele estabelece que o município não pode entregar benefícios financeiros ali, aumentos, etc, nesse período. Ok? Não pode pagar mais. Isso é uma questão que todos têm que ter a consciência. No caso do município ser recepcionar a lei federal. Mas, no 4º inciso, se não me engano, ele estabelece que estão suspensos. Deixa eu ler aqui, peraí. Vamos ler aqui, porque vai ficar mais fácil. Vamos interpretar direitinho, né? Eu tô com uma dúvida depois, Rodrigo, para te fazer.
conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, aumento de poder ou de órgão, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, assim, o que seria a determinação legal? O preenchimento dos requisitos antes da calamidade, tá? Antes desse período. E ainda é discutível essa questão aqui em específico, mas vamos continuar. Aí tem o inciso 9, que fala assim: contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadorias e quaisquer outros fins. Ou seja, o cara pode até se aposentar, se ele quiser, mas não vai ser contado para a questão de anuênio, triênio, quinquênio, biênio, licença-prêmio, etc. Então, são duas questões diferentes. A contagem do tempo está suspensa, está no ar. A entrega de aumento de salário e tal está suspensa também, não pode. Mas, presta atenção, isso aqui está tudo suspenso. Mas a lei complementar não suspendeu os outros prazos relativos a você apresentar esses requisitos para que futuramente você venha a receber esses aumentos que a lei está suspendendo. Ela suspende até dezembro de 2021. Mas não significa que futuramente você não venha a ter direito. Uhum. Outra coisa, lembra que eu te falei que a colega implementou agora, mês passado, decênio e biênio, e ela recebeu. Ela recebeu, está no lerite dela. Se ela recebeu, é prova que o município não acatou a lei federal. Ou ela preencheu... E se ela ganhou, os outros têm que ganhar também. Ou será que foi só um erro no lerite dela? Não pode ser. Ela preencheu os requisitos antes. Aí que tá. Antes do período. Não foi antes. Foi agora. Mês passado. Junho. Mês de junho. Estou com uma dúvida, Rodrigo. Eu não sei se talvez você possa me esclarecer um pouquinho. É sobre isso que eu tenho que te perguntar. A professora Leila comentou a respeito de suspensão, né, professora Leila? A sua última fala foi sobre a suspensão. E a Marli falou a respeito até agora, o horário, o município não tinha acatado essa decisão, né? E, por exemplo, assim, se eventualmente amanhã, por exemplo, ou semana que vem, trabalhando hipóteses, o município acate, entendeu? Eventualmente no futuro, isso que eu tô tentando entender. Lá no futuro, lá na frente, eu vou conseguir receber retroativo ou a lei federal não ampara ele? Isso eu quero saber. Preencheu o requisito, só que o direito de receber o benefício do requisito preenchido está suspenso. Isso significa o quê? Que lá futuramente você vai receber a partir do futuramente e não retroativamente. Esse período é como se ele estivesse apagado do mapa em termos de remuneração. Essa é a minha opinião. É assim que eu vejo essa alteração legal. Então, assim, claro, existe a hipótese de liminarmente judicialmente o cara consiga. Mas dentro de uma interpretação seca da norma, o município está proibido de, nesse período, oferecer isso. Até porque... Se ele quiser. Por exemplo, se eu tenho a minha poupança, por que eu vou dar nó nos meus, no federal? Se eu tiver minha poupança, por que eu vou emprestar dinheiro? Exatamente. Essa é a lógica. Por que vai pegar dinheiro federal se eu tenho a minha reserva de emergência? Se o município tem. Agora, se acabar, aí talvez ele vai acatar o federal. Pode ser daí, né? Mas até hoje, que eu saiba, até às 21h05, que eu saiba, ainda não acatou. É o município. Tá? A Procuradoria não respondeu o meu ofício ainda, dizendo que está ok. Que ela vai levar em conta o congelamento.
Então, até hoje, às 21h05, não Nada tenho aconteceu. essa resposta dizendo que o município de Foz do Iguaçu vai fazer tudo que está escrito na lei complementar 173. Provavelmente o município ainda não suspendeu os pagamentos. E provavelmente não vai suspender. Não acatou ainda. Então, Rodrigo, mas tudo depende do quê? Do orçamento, né? A Secretaria de Fazenda já sinalizou, já tem dias que o dinheiro está acabando. Já está sinalizando agora. E nós estamos num período crítico, né? Que é época de período eleitoral, né, Rodrigo? Os cofres vão ser limpos, pode ficar tranquilo. Tem uma situação bem atípica. Primeiro, beleza, pode ser que o recolhimento tenha reduzido drasticamente. Mas até antes da situação pandêmica, o dólar estava R$4, né? O dólar está quase 5 agora. Então, assim, pode ser que as coisas se compensem, pode ser que com medidas administrativas austeras, que é uma coisa que o sindicato pode cobrar, entende? Austeridade fiscal profunda, para que haja recurso financeiro para essa finalidade, para proteger o direito de vocês, né? Com certeza. Rodrigo, no caso, que a lei acate nas nossas costas, né? Porque eles sempre fazem isso. Eles sempre votam lá, de forma secreta, no apagar das luzes, né? Eles Exatamente, vão lá e pode votam, acontecer. né? Quando a gente acorda, no outro dia, a lei já está aprovada, né? Mudou. Foi isso que aconteceu lá com o artigo 32, que a Marli mencionou agora há pouco. Aí, esses nossos direitos aí que você mencionou, que a gente deve protocolar, a gente vai poder cobrar lá no futuro? Vocês têm direito a receber a partir do futuro, entende? Do futuro, né? Aí, vocês se tiver vivo, né? Se tiver vivo, né? Se sobreviver, vai ganhar. Então é mais ou menos assim. Sobreviva, gente! Sobreviva, por favor, para ganhar pelo menos. Se a gente tiver, então, a notícia de que o município recepcionou essa lei, vale a pena, Rodrigo, a gente protocolar as ascensões nesse período suspenso? Vai morrer em 2022, né? Mas se a pessoa tiver perspectiva de continuar viva a partir daí, então ela vale a pena. Porque o que vai acontecer? Vamos raciocinar. Vamos imaginar, não vou receber e tal, beleza. Aí passou o teu prazo para entregar a papelada. Aí chegou lá em 2022, que é o prazo que você poderia passar a receber, não vai receber. O prazo para preenchimento dos requisitos não suspendeu para entrega de documento. A única coisa que está suspensa é o tempo de trabalho, vamos dizer. Para você ganhar. Então, para biênio, quinquênio, anuênio, todas as coisas. Então, eu falo assim, aproveita a pandemia e estuda, gente. Aproveita aí. Eu estou fazendo vários cursos da UniOeste. Fiz 2 da UniOeste, fiz da Uniamérica, tem cursos de extensão muito bons via internet e com certificados bons, referendado pelo MEC. Né? Então, aproveita. O ensino digital, né? O ensino online. Muito bom. Marli, aproveitando as ótimas aulas, é possível que todos deem, né? Então... Marli, aproveitando a sua fala de cursos, é interessante que você falou isso. Eu gostaria de ir num comentário que uma professora fez para responder essa pergunta dela, daí talvez o Rodrigo, Marli até Leila, pela experiência, possam responder também. Um curso com a temática projeto pode ser recusado alegando não ser de educação? Porque nas escolas de CMEI desenvolvemos projetos e em projetos apresenta característica ADM. Eu vou falar uma coisa da minha parte. Desse assunto específico que ela falou, assim, eu não sei a questão dela ali por ser projetos, mas eu vou falar por mim. Eu faço faculdade e na minha área, lá na faculdade, eu também tenho umas horas que eu tenho que protocolar de curso, estágio obrigatório. E tudo isso tem que ser na área. Eu não posso fazer um curso de medicina veterinária lá, de como abrir cachorros de lado e querer protocolar como se fosse... mas eu fiz os cursos. Não, acho que... Eu não sei, não estou falando que foi o caso dela, ela especificou bem o curso que ela está fazendo ali, né? Mas eu não saberia responder essa pergunta dela, porque ela disse que se encaixa
na característica administrativa, né? Então, acho que isso, é que nem a professora Marli falou, acho que vai muito de pesquisar, talvez a instituição, o certinho, né? Qual a característica do curso, qual é a área que é o curso que eu estou fazendo, para talvez lá na frente não dar esse embate, né? Esse problema, não é verdade? Pode falar, Marli. Isso. Olha, o que eu percebi, às vezes, se ela conseguiu 100 horas respaldada pelo MEC, pela SMED, 60 horas eles até validam, né? Aqueles cursinhos mais, né? Que não tem muita lógica ali, mas fez, né? Pelo menos ocupou o seu tempo em alguma coisa. Então, mas 100 horas tem que ser MEC, SMED, pelo menos é sempre referendar. Não adianta fazer 300, 400 horas de cursinho online que não tem respaldo nenhum e depois fazer lá 8 horas de MEC. Aí não adianta, gente. Sinto muito. Nem juridicamente a gente consegue reverter isso aí depois. Nem juridicamente. E o negócio é o seguinte, não dá para ficar querendo ser excêntrico quando se trata de preenchimento de requisito na esfera administrativa. O cara não pode falar assim, você é legal, vamos resolver o seu problema. Não existe isso na administração. Se o cara fizer isso, ele pode... documento, né? É documental. O administrador que conceder alguma coisa lá para o cara que quiser fazer tricô quântico, o cara vai para a cadeia, entendeu? Então não adianta querer ser o excêntrico, porque vai ajudar eu fazer um curso aqui de coach para eu dar coach para os alunos. Cara, por mais que possa haver uma coerência e tal, alguma forma de você, essa questão de gestão de projetos aí. Claro, você pode vir a aplicar isso dentro da educação. Sim, mas não faz parte da educação, entendeu? Faz parte da administração pública, que não é mais fácil você fazer logo da educação para se respaldar? Como? Pois é, mas eu acho que aí, Marli, eu acho que nessa parte aí talvez se encaixe aquela questão de oferta, entendeu? Por exemplo, é muito mais fácil eu ir procurar um curso que eu quero, né, que eu sei que é na área da educação, mas eu vejo promoção de tal curso, de curso que está sendo ofertado de grátis, e às vezes essa oferta, essa oportunidade, talvez acaba criando na pessoa que ela talvez esteja na área dela, mas às vezes ela nem percebeu isso, né? Uhum. Às vezes perdeu tempo, eu falo, perdeu tempo, por mais que seja de graça, né? Às vezes perdeu tempo, podia estar se formando mais na área dela, né? Se você está na alfabetização, procure mais curso da alfabetização. Se você está na educação física, procure mais cursos na sua área, educação física. Né? Não vejo muita lógica se a pessoa não está na parte administrativa. Por que vai fazer um curso de administração? Não tem muita lógica mesmo. Mas eu acho que mas uma coisa que talvez faça sentido na fala dela é questão de muitos projetos que estão envolvidos na área da educação, né? Projetos são da área da educação, o projeto Paulo Freire, CEMEI tem muito essa de fazer projeto, né? Então, talvez ela não fez talvez, eu vou fazer um curso por ser na administração. Talvez eu acredito que ela tenha feito por acreditar que isso fosse funcionar, né? Por ela ser daquela área, ela saber como que funciona o projeto, ela achar que talvez fosse validar, mas não. Por isso a importância de ler a ementa, né, lá do curso. Leia lá se realmente tem a ver, se esse projeto é ligado à educação ou é ligado mais à área administrativa. É importante observar, para garantir bem mesmo, é a área de concentração. Isso. Né? A área de concentração. Porque, direito educacional, a área é direito, gente. Qual que é o... É direito! É direito, o próprio nome diz. Educação, a realidade humana ali é educação, mas o curso é sobre direito. Então não adianta tentar inovar. Você resolve o seu problema, entendeu? Aprende e tal, até porque, assim, quando o Estado cria essas coisas, ele tem uma dupla finalidade ali. Tem dois fatores acontecendo. O de você resolver o seu problema de equilibrar ali, melhorar a sua situação financeira e tal. E do outro lado, tem a questão do Estado de melhorar a qualidade do ensino. O foco é o ensino, é a educação. Se a lei ela está estabelecendo isso, é porque essa é a intenção do legislador.
Então, quando ele vai fazer a avaliação, ele não vai fazer avaliação só porque disse ali que educação, entendeu? Por exemplo, você vai lá, faz uma pós-graduação deixa eu imaginar aqui, em gestão pública, e tem uma disciplina na grade lá que é não sei o que de educação superior, né? Que as pós hoje tudo estão tendo isso agora. Não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver, não vai contribuir em nada. Não, embora a palavra educação dá um pouquinho de amplitude, gente, foca no que é seu. Resolve o seu problema, né? Eu sou alfabetizadora. Eu não vou ir para uma área muito longe da alfabetização. Procura mais cursos que tem a ver mais com a alfabetização. Não inventa, não cria que, né, depois toma na cabeça, não ganha a referência e ainda vai dizer que a culpa é da prefeitura. Gente, e não às vezes não é da prefeitura. Tem uma coisa assim, que é talvez a falta de esclarecimento por várias partes, entendeu? Por quê? Porque um exemplo que eu vou dar, não sei se encaixa, mas quando tem uma eleição para diretor, eles obrigam a fazer um curso na área de gestão, né? Acho que inclusive é ofertado pela própria SMED esse curso, se eu não me engano. Mas eu acho que isso é um pouco falta de esclarecimento detalhado de ambas as partes. Tipo, tem que fazer curso, vai ter ascensão? Eu lembro que quando eu entrei no município Vai valer para isso? Exatamente. Quando eu entrei no município em abril do ano passado, a gente teve uma reunião com a RH lá no Bordim, e, tipo, eles explicaram muito bem o que era essa ascensão, como que funcionaria, isso eles explicaram muito bem. Mas o que não foi esclarecido é essa questão, por exemplo. Eu sei, porque na escola me explicaram, já me explicaram como é que funciona, como é que tem que ser feito, é a mesma forma na faculdade, como eu falei. Mas é isso, né, gente? Acho que talvez falta de esclarecimento para as pessoas, para elas não sair se enfiando com qualquer curso que elas acham que talvez vale. Mas eu digo assim, na dúvida, né, Henrique, você está na dúvida, pergunta. Procura alguém que já tem 20 anos, 10 anos, né? Eu acho que, assim, o que não dá é para dizer, eu não sabia. Não dá mais para dizer eu não sabia, porque tudo bem que o Google não responde tudo, mas, gente, você tem o teu colega do teu lado, né? Que ele já fez quantas ascensões nesse mesmo período, né? Então, pergunta para ele, né? Seja um pouquinho mais humilde. Olha, colega, tem esse cursinho aqui, mostra lá. Você acha que vai valer? Se está na dúvida, não faça. Procura algo melhor. Manda um e-mail para o sindicato, daí não erra. Não erra. Manda um e-mail para o sindicato. Viu? Mas deixa eu falar. Logo quando essa lei foi implementada, Marli, o pessoal que estava no estágio probatório, por exemplo, eles não tiveram essa informação do sindicato, não era essa gestão que está agora, era anterior, e ficaram se debatendo. Inclusive, Rodrigo, nem o pessoal do próprio RH não tinha essa informação para dar. Não tinha informação nenhuma. É igual Covid, né? Era tudo tão novo, tão inédito. De repente, uma iniciativa interessante. Eles sabiam responder, verdade. O sindicato fazer um protocolo, entendeu? Para especificar como que é o preenchimento desse requisito. Eles têm 20 dias para responder. Não, na verdade, sabe o que está acontecendo? Lembra que em 2019, eles abriram lá em fevereiro, março, para a pessoa já protocolar. Porque caso um que outro não desse, ela tinha mais tempo para buscar outro. Né? Pelo menos tinha um prazo ainda para ela poder buscar outro para substituir aquele que não teve validade. Só que teve gente que protocolou e esqueceu de ficar cuidando lá, se valeu, se não valeu. E aí, Rodrigo, é uma referência que você avança, uma referência. O que aconteceu? Quem estava no estágio probatório achou que não tinha o direito, né? E não protocolou. Não protocolou, e muitas pessoas, perderam essa referência em função de ter se debatido, né, atrás da resposta correta, né, da forma correta de como deveriam proceder, e acabaram perdendo, porque não tem como você recuperar isso. Passou o prazo. Prazo, né? Perde prazo, daí não tem nem legalmente tem como cobrar. Não pode perder prazo.
Não. Ô, Marli, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para o Rodrigo, depois eu passo para o Rodrigo. Suponhamos que amanhã, né, o município recepciona essa Lei 173/2020. O que você acha? Qual o tipo de impacto que vai dar ali no nosso plano de carreira dos professores, na visão do sindicato? No máximo, vai congelar até dezembro de 2021, no pior das hipóteses. Vai congelar. Congelar quer dizer, você não vai receber até dezembro de 2021. Depois você vai ter que receber. Nem que seja via justiça. E é interessante uma questão aí, que é a seguinte. Vamos imaginar que o município, para enxugar, ele resolva fazer uma revisão da carreira e tal, etc. Ele vai ter que criar novos cargos, entendeu? Ele vai ter que fazer um negócio totalmente diferente, porque para reduzir, por exemplo, a hora que o cara atingir lá, por exemplo, ele vai ter que criar uma categoria nova para que os novos funcionários atinjam aquilo. Por exemplo, vamos imaginar, você é um funcionário lá como é que é o termo que vocês têm na prefeitura? Não sei o que, referência? É referência, né? 65. A gente vai por referências. A 100 é a top, dá 10 mil reais, ninguém chega lá. Eu, pelo menos, não tenho esperança. Desde se eu trabalhar até os 100 anos, acho que eu não chego lá. Então, beleza, o cara tem lá a referência 65, por exemplo, e mudou a legislação, e na mudança de legislação tiver um professor no nível 70 ganhando lá, por exemplo, 5 mil reais, tá? E aquele do nível 65 da lei nova subir para nível 70, ele vai ter que equiparar com o novo, com o antigo, entende? Tem a questão da equiparação. Então, o cara, para fazer esse malabares, vai precisar fazer um negócio muito bem elaborado para que haja uma discrepância entre os novos e os velhos, alguma coisa assim, para que haja um distanciamento no ritmo de recebimento, sabe? Para ver equiparação. Mas o professor já ganha muito pouco, viu? Nem... Bom, para começar, se eles não começar a pagar bem o professor, não vai ter professor, gente. Não vai ter professor. Tem gente que está fugindo dessa profissão como o diabo foge da cruz, tá? Se não começar a pagar muito bem o professor, não vou dar 5 anos. Daqui 5 anos não vai ter mais professor. Ninguém vai querer mais ser professor, não. Mas, meu pai, ele... Mas, Marli... Ele é professor... Vamos ter esperança que talvez... Pode falar, perdão. Só complementando a fala da Marli, talvez a gente tenha um pouco de esperança que pós essa pandemia, após esse ensino remoto, pós tudo, o professor possa ser mais valorizado. Engraçado que o meu microfone... A presença do professor, porque eu vejo por vídeos na internet, com meus alunos não chegou a acontecer, nenhum pai falou isso, mas eu vejo vídeos na internet, eu vejo até colegas falando que, meu Deus, o pai falou que não aguenta mais, não consegue ensinar a criança, não consegue ajudar a criança. Então, tomara que talvez agora, depois que tudo isso passar, depois que essa crise passar, o professor realmente seja mais valorizado, seja visto com outros olhos, né? Talvez não é qualquer um que consegue ensinar, né, Henrique? Não é qualquer um, você tem que ter formação, você tem que ter paciência, tem que ter amor, né? E faltando uma dessas coisas já não dá certo. Né? E outra, o problema é que tem pessoas que têm paciência, têm amor, mas o salário não ajuda, daí ela vai buscar outra profissão. Não vive só de amor. Concorda? De amor, quem vai ver? Só por amor. Rodrigo, você estava comentando lá que seu pai é professor, né? Meu pai, ele foi professor por muitos anos e gosta muito de ensinar, de dar aula. E ele resolveu fazer um curso de coach, começou a se especializar em área de neurociência, está fazendo um curso de psicanálise e tal. E ele, há um tempo atrás, ele atendeu algumas professoras de fora de Foz do Iguaçu. E uma coisa que eu conversando com ele, assim, né, ele estava trabalhando questão de ansiedade, elas estavam à beira de um burnout. E meu pai ajudou bastante elas estão bem melhores, e
a profissão de professor, eu já dei aula no nível superior já por muitos anos também. A profissão de professor é uma profissão que ela não se restringe ao tempo de sala de aula, né? Então, é um sacerdócio. E mesmo que haja o sacerdócio e tal, você precisa ter aquela percepção de que você está trabalhando através de uma remuneração minimamente justa, porque o nosso subconsciente... Condigna, né? Condigna. Porque o nosso subconsciente, olha só que interessante, alguém chega lá no meu escritório e fala assim, por exemplo, quanto que é lá o processo tal? Eu pego e dou o preço. Aí a pessoa, não tem como você me dar um desconto e tal, eu falo assim, olha, eu explico isso para a pessoa. O que eu faço? Eu não considero que dar desconto vai ajudar você. Na verdade, dar o desconto vai atrapalhar você. A melhor forma que eu posso fazer por você é parcelar o máximo possível para te ajudar, para te dar viabilidade econômica. Mas o que acontece? Se você recebe menos do que aquilo que representa o volume de trabalho, de esforço que você tem que ter para conhecer aquilo, para dominar aquilo, para trabalhar de uma forma justa, o que vai acontecer? Seu subconsciente gradualmente vai começar a te informar, você está sendo explorado, escravizado. E aí você vai reduzindo o seu rendimento sem nem perceber. Você não pensa assim, foda-se isso aqui, eu não vou fazer mais, tal, não vou trabalhar direito. Não, a sua mente, ela começa simplesmente a te afastar daquela dedicação, da paixão, vai esfriando, porque você não está sendo remunerado, você não está ganhando o suficiente, nem reconhecimento muitas vezes, não é verdade? Então, entra muito... A valorização não é só o salário, né? Não é só salário. Não é só o salário. Então, é importante essa questão de que a valorização do professor não é só pecuniária, né? Ela é humana também. Rodrigo, alguém Marli, mandou uma pergunta ali. Referente à reposição da inflação. Tá, reposição a gente pediu, protocolou desde de fevereiro, tá? A gente pediu anterior, tá? A lei complementar foi anterior, a gente já tinha feito o pedido lá. Até hoje, às 21h27, não tivemos a resposta. Está na Procuradoria. Portanto, enquanto a Procuradoria não decidir se vai acatar ou não, a gente não sabe nem se sim e nem se não. Por isso eu não posso responder. Eu não posso responder porque como o ofício veio que está na Procuradoria. Até falei com o procurador, esses dias ele me mandou um WhatsApp, ele até falou assim, Marli, me cobra. Estou cobrando, né? Seu Osli, você está por aí? Então, se decidir acatar, não vem. Não vai vir reposição, não vai vir nada. Agora, se resolver não acatar, ainda pode implementar, porque só não pode dar acima, porque o município pode dar se tiver o recurso. Se tiver o recurso, ele pode dar. Exato. Tem a questão da eleição também que impede, né? Tem alguns impedimentos também, mas como já prorrogou o prazo também, então tudo pode ser prorrogável. Mas hoje, agora... Oi, mais uma? E mais uma, olha ali, ó. Referência da avaliação de desempenho. Você sabe se vai pagar? Mesma questão, está na Procuradoria. Está tudo no mesmo pacote que a gente aguarda a Procuradoria resolver. Se vai acatar a Lei Complementar 173, congela até dezembro. Se não vai acatar, pode vir amanhã. Pode vir no próximo Lerite, pode vir quando quiser, né? Porque já está implementado, já está um direito adquirido, né? Porque então, foi mês de maio. Né, Marli? Guarda-resposta, não sabe de algo concreto ainda, né? Olha, pode ter certeza, assim que sair essa resposta, eu vou ser a primeira a divulgar para tudo que é lugar, tá? Porque eu sou a mais ansiosa para receber essa resposta, não tenho dúvida. Viu, Marli? Sobre o artigo 32 lá, Rodrigo, aquele da Lei 4362, que quando você já estava estável num período, automaticamente, se fosse para o mesmo cargo, você não precisava cumprir estágio probatório em relação ao segundo vínculo. Até 2018, né, Marli? Ele estava vigente. Dezembro, no apagar das luzes.
Foi. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o pedido, mas como para mim tudo sempre é negado, né? Sempre é negado para mim as coisas. Aí, eu entrei com mandado de segurança para poder manter esse meu direito e eu tive a segurança definitiva, né? E aí, o que eles fizeram? Eles foram lá e mudaram o artigo 32 um mês depois. Rodrigo... Mas você está recebendo no segundo ou não? Você está recebendo? Depois que inclusive, Rodrigo, no meu mandado de segurança, não cabia liminar, né? Mas o juiz deu a liminar e depois o tribunal confirmou lá. Nesse interim, passou 3 meses. No primeiro mês, eles foram ali na Câmara de Vereadores e modificaram, dizendo que foi orientação do Tribunal de Contas do Paraná, que diz que estava em desacordo. Mas eu pesquisei e não existe isso. Tem como a gente restabelecer essa lei? Orientação, entendeu? Jurídica não existe. É ridículo. Orientação do MP, por exemplo. Cara, o MP não é judiciário, entendeu? Ele é um órgão executivo igual o MP, ele dá uma opinião. Isso aí era só para pagar menos os professores, gente. Entendeu? Eu acho que vocês têm que fazer isso aqui. O MP é só mais uma parte dentro do processo. Agora, o Tribunal de Contas, se ele fizer um julgamento lá ou estabelecer alguma regra específica aí, é bom cumprir, né? Porque gera efeitos, né? É diferente. E o que você acha que seria viável juridicamente para fazer? Porque muito professor está sendo prejudicado, Rodrigo. Tem professores que estão há 20 anos no município que não tinham o segundo vínculo, que tem mais de 20 anos. Quem entrou antes da modificação da lei tem que ter a segurança garantida. Aí entra aquela questão do direito adquirido. Se a regra antes era geral, no sentido da pessoa não precisar passar pelo segundo estágio probatório, e a lei inovou após o ingresso da pessoa, não faz sentido. Entende? Então, assim, a lei ela inova para quem entrou no jogo depois. Então, assim, né, você tá lá, tipo, no futebol e deu uma hora para outra, você pode usar a mão indiscriminadamente, é só para quem entrou naquela hora do jogo. Quem antes, né, ou melhor, né, sei lá, todo mundo podia usar a mão e depois só podia usar o pé. Não, quem estava antes pode continuar usando a mão. Mudar a regra no meio do jogo é complicado, né? Entendeu? Não pode. Isso é o direito adquirido. O direito em abstrato já incidiu sobre o fato real ali, como a gente tinha falado, né? O direito em abstrato, em que a pessoa não precisaria cumprir aquele período, aquele estágio probatório antes, já incidiu sobre a realidade. Agora, o cara entrou, foi nomeado depois da alteração da lei, aí já era, né? Não tem o que fazer. Mas o legislativo pode fazer uma emenda lá na lei municipal e restabelecer como era antes, Rodrigo. Pode, né? Poder pode. Tem que ter um interesse. De algum parlamento. Negócio de que, porque essa é a orientação. Na verdade, assim, o cumprimento da norma em relação ao funcionamento da carreira dentro do município, quem determina é a lei municipal. Então, assim, o MP, o Tribunal de Contas, eles têm que simplesmente ver lá como que é a legislação municipal, é isso aqui, tá ok. O que eles vão fazer? Eles não podem obrigar o legislativo a votar, porque o voto do legislativo é uma opinião absolutamente pessoal, é íntima. Então, se o legislativo, e detalhe, eles não têm responsabilidade por votar A, B ou C. Então, se eles acharem que essa é uma lei abusiva, o MP, o Tribunal de Contas não pode fazer, desculpa, o vocabulário não pode fazer merda nenhuma, porque de foro íntimo a decisão do legislador. Porque nós temos Eu lembro... Só um minutinho, Marli. Nós temos um exemplo aqui, ó, Santa Terezinha, né, Marli? Lá, o professor, né, qualquer tipo de servidor público que passa no concurso, ele já coloca os títulos no momento do ingresso dele, e ele já começa ganhando no momento do ingresso, ele não precisa esperar os 3 anos, né, Marli? Isso é legislação municipal. Sim. Então, mas lembra que... Só que vocês podem muito bem chegar lá e pressionar os caras, entende? A reformulação do plano de carreira prevê isso aí. Na reformulação.
E na prática é mais ou menos assim, olha, o que acontece no município aí nesse caso. É eu pegar e falar assim, olha, pessoal, estou contratando um advogado, mas eu vou pagar salário de estagiário. Aí entra lá o cara com pós-doutorado e vai ter que ficar não sei quantos anos recebendo salário de recém-formado. É discrepante, né? Não faz sentido nenhum. Uhum. É isso que está acontecendo. Então, assim, isso é culpa dos legisladores. Desculpa falar aí, ó, pessoal aí, ó, os legisladores têm que ir na garganta deles. Eles é que deixam isso acontecer. Isso é uma injustiça, na minha opinião. Rodrigo, eles alteraram essa lei, o sindicato nem ficou sabendo. Ele só ficou sabendo depois já estava alterado, não É é, uma Marli? deslealdade, entende? Vocês têm que Não, pegar, horrível. sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar, entendeu? E criar uma fanpage, patrocinar isso, patrocinar, passar um tempão patrocinando para a família de todo mundo ter consciência de que o cara lá que entrou lá com qualificação não está recebendo o valor justo por causa disso. Tem que ter um ataque mesmo, esses caras têm que ser atacados no ambiente lógico, sabe? As pessoas precisam entender por que eles agem na surdina. Acontece uma modificação legislativa aí, cara, junta 10 reais de todo mundo aí, cara, vocês têm 10 mil reais para enfiar em Facebook. Até o Paraguai fica sabendo o que está acontecendo aqui. Tem que ter essa guerrilha, sabe? Tem que trabalhar com guerrilha. Ficar com esse negócio aí de grupo, de Facebook, isso aí não atinge ninguém, não. É verdade. Entende? É um custo muito barato, entendeu? Faz uma vaquinha ali daquele link online e tal. Vocês fazem lá, distribuem, cada um dá R$ 1, cada outro dá 5, outro dá 50, conforme a sua possibilidade. Vocês têm um orçamento só para publicação dessa guerrilha contra o legislativo. Já coloca com essa finalidade, entendeu? Defesa de direitos contra os abusos do legislativo. Pronto. Li, só uma questão. O que você sente de interação dos professores nessa questão toda aí de batalhar, de correr atrás dos direitos? Você, como presidente do sindicato, como você vê esses professores? A classe inteira. Olha, eu lembro que em 2015 a gente conseguiu fazer aquela greve histórica, paramos 100% da educação aqui de Foz do Iguaçu, fizemos uma passeata linda. Olha, chega a me arrepiar só de lembrar aquele momento. Então, olha, o professor, ele é guerreiro, gente. Eu sei que é porque eu vi aquele povo na rua. Mas, assim, todos vão se escaldando, né? Eu lembro que na época do prefeito Paulo McDonald Guise, a gente levou uma falta por causa de um protesto que a gente fez na frente da prefeitura. Essa falta, ela prejudicou a carreira de todos que participaram da greve. Aquilo ali pensa que o professor ficou com medo de participar das coisas, porque perde na carreira, né? Perdeu a referência, ganhou desconto no salário, ele não negociou, né? Naquela época não existia o Simpref. Quem passou por isso lembra, quem estava lá em 2009 lembra disso aí que eu estou falando. Tem uma Foi muito difícil. Tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é uma palavra alemã que se chama Zeitgeist, que é assim, é Zeitgeist, que eles escrevem, né? Que o significado é assim, é o espírito de uma época. O que eu quero dizer com isso? Se vocês forem observar, desde a partir de 2005, 2007, o movimento popular de rua, ele perdeu, assim, por exemplo, a greve, perdeu relevância social e apoio popular. A mente das pessoas mudou em relação a essa perspectiva. Então, você tem outras formas de combatividade que não colocam o professor em risco e expõem o político. Então, assim, esse trabalho assim de conteúdo e tal, cara, é um negócio que atinge no coração deles, porque eles têm desespero. Eu cansei de receber mensagem lá do grupo Elogios e Reclamações meus, os caras desesperados, pedindo para tirar lá, porque não é verdade, porque não sei o quê. Ó, cara, resolve lá, eu não sou amarrado com ninguém, não, se vira. Então, assim, eles têm, primeiro, pode ser que não deem nada, mas que esses caras que são na política têm o ego frágil, eles têm. Então começa a fritar os caras. Pelo menos isso, né? Eles têm. Alguma coisa eles têm. Solta lá um vídeo institucional bem elaborado e lenha neles.
dá muito mais efeito prático do que paralisar e tal, sabe? E acaba justamente expondo o pessoal aí a retaliação judicial. Até o judiciário tá. Você vê aquilo que a gente estava falando, né? Da mudança ideológica dentro do ambiente do judiciário. O judiciário mudou a ideologia dele em relação ao direito de greve. Isso é um fato que não tem como contestar. Pois é. Alguém chegou atrasado ali, estão fazendo a mesma dúvida. Vai ter database? Gente, tá na procuradoria. Eu já respondi. Assim que eu tiver essa resposta da procuradoria, eu vou ser a primeira a divulgar. Marli, tá? Mas agora eu não tenho essa resposta. Foi feita uma pergunta aqui que eu achei interessante, talvez você responder ela. Só um pouquinho, deixa eu rolar aqui para cima. Ai, gente, eu perdi onde está essa pergunta. Mas era em relação aqui eu não consigo ver todas as perguntas, acho que aparece só uma, né? Eu perdi ela onde está essa pergunta. Eu acho que, não sei se alguém consegue ter acesso aí, mas era uma pessoa perguntando em relação a, acho que era entrar no, não sei se era entrar no Ministério Público. Inclusive, ela apareceu aqui na tela, por isso que eu vi. Então, a questão do Ministério Público é o seguinte, ele não se mete muito quando é para vereador, para prefeito, viu, gente? Eu lembro que, na época, a gente levou a questão dos agentes de apoio para o Ministério Público. Eles não se metem. Essa é a questão. Eles não se metem nesses assuntos. Tanto é que passou o cargo, né? E é importante passou o cargo. Clareza. O MP falar que é para fazer A ou para fazer B, entendeu? É mais uma opinião. É igual pegar e contratar um advogado especialista em direito administrativo para dar uma opinião sobre isso. É mais rápido. Tem alguns pontos, assim, em algo bem pontual, até eu acho ótimo o Ministério Público. Né? Para a saúde mesmo, olha, eles são 10. Mas para legislação, para ir contra o executivo, gente, olha, aqui em Foz, pelo menos, eu não tive muito respaldo, não. A gente leva-se muita coisa para o Ministério Público, mas, assim, não se tem muito retorno, não. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas olha, meu gato, ele nunca subiu naquele banco ali, ele nunca fica ali. É para aparecer com o dono. Ali, cara, ele é muito narcisista, esse gato. Está assistindo. Pessoal, deixa eu fazer primeiramente, começar a agradecer o pessoal que está participando com a gente aqui, né, que está tirando seu tempinho para estar assistindo aqui conosco, para se interessar um pouco, né. A gente não está podendo fazer reunião presencial, mas a gente está indo até a casa de vocês para vocês se interessarem um pouco, né. Nós temos eu vou falar um pouquinho só por cima as pessoas que eu estou vendo. Neudizuco, Rosângela, Felipe, Jussara, Jorge, Vanessa, Rosemary, Kátia, Carlos, Neuci. Eu vou agradecer. Tem muito mais aqui, tem 40, não estou conseguindo ver todos, na verdade, mas estou conseguindo ver alguns. Mas muito obrigado pela presença de vocês, pela colaboração. Eu estou vendo aqui muitas perguntas, o pessoal está muito interessado em saber muitas coisas. Sim, eu acho que porque, na verdade, é o assunto que está bem polêmico agora, né? Exatamente. Mas essa lei complementar, vai entrar, não vai entrar? Olha, eu posso dizer, te garanto que nem a Procuradoria sabe ainda. Porque se ela soubesse, ela já teria me respondido. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Eles ainda estão pesquisando muita coisa, estão vendo até para poder não fazer a coisa errada, né? Porque depois se eles resolvem acatar essa lei complementar aí, vai ser difícil, gente. Vai ser difícil mesmo para todo mundo, não é só para o professor. Porque não vai lesar o professor, vai lesar todo o funcionalismo público, né? Então, será que é viável? Vale a pena? Se eu tenho a minha poupança, por que eu vou fazer empréstimo? Essa é a lógica. Por que eu vou me amarrar ao federal se eu tenho as pernas aqui, a não ser que esteja sem dinheiro mesmo? A pessoa vai passar fome.
né? É isso que eu falo, gente, só faça consignado se tiver passando fome. Mas se não, gente, espera um pouco, ainda mais nessa época de pandemia, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, gente. Quem garante que eu vou estar viva aqui amanhã? Eu tenho uma Você sugestão. garante? Você garante, Rodrigo? Você garante, Henrique, Leila? Não dá, gente, não temos garantia. Como é que você vai fazer um compromisso para dezembro de 2021? Por que você vai amarrar todo um funcionalismo público até 2021? Vale a pena? Deixa eu dar o uma pessoal sugestão. vai trabalhar. Como que o pessoal vai trabalhar depois disso? Eu não querendo cortar a Marli, mas eu acho que a ideia do Rodrigo talvez fazer uma outra live, né, Rodrigo? Para a gente interar mais uma assunto. publicação com perguntas e as mais votadas a gente colocar como pauta. Boa, Rodrigo. Muito bom, muito porque bom. O pessoal gosta de interagir ali, tal, né? Sabe? Até porque, por exemplo, o pessoal faz perguntas que a gente, às vezes, simplesmente não sabe a resposta, porque não tem como saber tudo, né? Então, se a gente fizer um questionário anterior ali, o pessoal fizer as perguntas, o pessoal ping-pong, né? Perguntas e respostas. Ô, Marli, eu digo assim, às vezes nem quem a gente acha que sabe. Né? Porque eu achava que a Procuradoria saberia responder. Se está demorando todo esse prazo para responder, porque eles também estão pesquisando, gente. Eles não sabem dar 100% a resposta. Porque senão já tinham respondido, concorda? Marli, só uma professora perguntou aqui no WhatsApp, ela ficou com Covid, né? Ela vai ficar sem receber assiduidade? Por quê? Não, é uma pergunta. Ela vai receber assiduidade? Ela estando com o Covid, ela apresentou o exame. Tá, mas as aulas estão suspensas. Ela levou falta? Não, mas ela agora apresentou o atestado? Não, mas agora a gente voltou a entregar as atividades. Mas assim, sim, mas ela apresentou o atestado lá? Ela precisou usar o atestado? Ela precisou usar o atestado e ela só tem então a dúvida dela. A regra é essa, né? Como assim o cara fica doente? A regra é essa. Se você apresenta o atestado, se você apresenta o atestado, você não ganha. Isso é um negócio que ganha assiduidade. Pegar e ir lá na garganta deles, porque não é possível. Isso é uma coisa que você não pode ficar doente, gente. Tá louco, não velho. Pode. Tá doido. Ô, Rodrigo, sabe quanto que é a assiduidade? Sabe quanto que é a assiduidade, Rodrigo? R$100. Eu fico em casa por R$100. Tá louco. A gasolina que você deixa de gastar já compensa você ficar em casa. Fica em casa, velho. Fica em casa. Verdade. Gente, ó, eu queria agradecer todo mundo aí. Foi excelente o bate-papo de hoje, né, Henrique? Né, Rodrigo, Marli? Nossa, foi muito produtivo, né? A gente falou. Olha, eu já tô ficando especialista em live, gente. Espero que tenha podido responder metade, né, gente? Porque, olha, eu não sei todas as respostas. Juro, não sei tudo, mas o que eu sei, eu vou falar. Eu acho que foi esclarecida muita coisa aqui hoje. Muita gente acho que vai sair com as perguntas respondidas, muitas dúvidas que alguns professores estavam tendo, que mandavam mensagem até para a Leila perguntando, e a Leila falava, gente, eu acho que nem eu sei isso. Mas foi muita coisa parecida. Agradecer novamente, acho que a presença do Dr. Rodrigo, que também disponibilizou o seu tempo, a presidente do Sintef, professora Marli, que estava em reunião e veio para participar da nossa live, muito obrigado. Professora Leila também, que a gente também tem que estar preparando a atividade, a gente também, todo mundo acabou tirando um tempo, apesar de a gente estar só em casa, acabou tirando um tempo para a gente poder estar aqui hoje nesse bate-papo legal. E eu acho que eu queria dar um conselho também para todo mundo, que se intere das leis, se intere de tudo, se intere de sindicatos, se intere de o que está acontecendo no município. Filie-se, principalmente, né, gente? Filia. Hoje a única forma de você ajudar o teu sindicato é se filiando. Não tem outra forma, não tem mais aquele desconto em março. Lembra aquele desconto em março que tinha? Que era compulsório, exatamente. Todo mundo tinha que pagar. Hoje não, ninguém é obrigado a estar no sindicato.
mas esteja, gente. E outra, eu até vou falar aqui em público, eu gostaria, sinceramente, que tivesse gente nova, tá? Porque, assim, eu faz 25 anos que estou lutando, desde 95. Precisa gente nova com gás aí. No próximo mandato, eu não gostaria de estar no sindicato, gente. Eu preciso de substitutos. Por favor, gente. Rodrigo, quer vamos fazer se especializar aí, ajuda aí. Bem, eu quero agradecer o convite. Achei muito legal a conversa. Vocês são pessoas sensacionais. Eu imagino que a categoria toda deve ser uma categoria muito especial. Afinal de contas, né? Junto com os nossos pais, vocês são sempre a nossa primeira referência humana. Então, vocês são muito importantes para todos nós, né? Educação infantil, educação de base, todos vocês são de extrema relevância. Não tem como expressar isso de uma forma muito profunda, né? Não seria suficiente para dizer o quanto vocês são importantes. E agradecer o convite. Eu estou sempre à disposição de vocês. Inclusive, eu vou fazer o meu merchandising aqui, né? Que eu tenho um Insta que eu sempre estou publicando conteúdo útil. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta lá, eu vou lá, pesquiso e publico para orientar. Então, meu Insta é o @advrodrigoexplica, bem fácil. Quem quiser lá, me segue, estou à disposição de vocês. Podem perguntar também pelo Face também, quem não quiser seguir no Insta. Tem o meu Face, Rodrigo Azevedo, né? E estamos aí, à disposição. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Sou parça. Obrigado. Marli, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também. Eu estou à disposição, falei para o Henrique, foi até um prazer, né, uma honra, porque eu digo assim, o professor é isso, ele não guarda para si. Tudo que ele sabe, ele passa adiante. Se hoje, todos que estão aí digitando, escrevendo, dê graças ao professor. Porque se não fosse ele, você não saberia escrever hoje, né? Então, agradeça, seja um pouquinho humilde e vamos combinar, gente. Faz falta um professor, né? Olha a pandemia aí para dar valor do quanto falta faz um professor, né? Hoje, os pais estão percebendo o quanto é importante o nosso trabalho, né? E obrigada, mais uma vez, boa noite, bom descanso para vocês. E, gente, sobreviva, né? Sobreviva, se cuida. Obrigada, Henrique. Obrigado, Marli. Obrigado, Rodrigo. Espero contar com você numa próxima oportunidade, porque ficou muita coisa para trás, né? E boa noite para todo mundo que esteve presente com a gente até aqui, quem ficou um pouquinho, quem chegou depois. E brevemente a gente pode voltar aqui de novo, né? Então, boa noite para todo mundo e obrigado. Obrigado, galera. Boa noite. Ótima noite. Ótimo. Tchau.